Paz, irmãs e irmãos, te convido a esta leitura maravilhosa do livro Deixe-me apresentar você, de Thalita Pereira. E continuamos hoje ao capítulo 2, que fala sobre expectativas. Comece hoje a desfrutar da liberdade. No Antigo Testamento havia 252 leis que compunham o código obedecido pelos judeus. Já na época de Jesus, o judaísmo tinha quase triplicado esse número, 603 leis. Cerca de 100 delas haviam sido escritas contra as mulheres. Os fariseus eram experts em estabelecer dificuldades para as mulheres. Por isso, quando Jesus veio para liberar os cativos, que está escrito lá no livro de Isaías 61:1, as mulheres eram muito provavelmente o grupo mais afetado. Jesus falou às mulheres com respeito e honra. Ele as protegeu de acusações, perdoou seus pecados e lhe demonstrou amor e afeição. Jesus simplesmente rompeu todos os nãos que haviam sido criados contra as mulheres. Ele desafiou as regras impostas pelos homens. Um exemplo disso foi que Jesus ensinava na parte externa do templo, para que as mulheres pudessem se unir aos ouvintes. Jesus chamou uma mulher aleijada à frente da sinagoga, uma área reservada para os homens, e a curou. Ele disse a Marta que o lugar de Maria era aos pés dele, não na cozinha, mesmo que naquela época ninguém ousasse ensinar as mulheres. Os rabinos consideravam que seria preferível queimar a Torá a ensiná-las às mulheres. Jesus, pelo contrário, incluiu várias mulheres em sua equipe ministerial. Ele as tocou e permitiu que elas se aproximassem dele para serem curadas. E isso tudo aconteceu quando a mulher nem sequer podia conversar com um homem, muito menos atravessar a rua sem um véu que lhe cobrisse a cabeça. Jesus falou às mulheres com respeito e honra. Ele as protegeu, perdoou, ele lhes demonstrou amor e afeição. O maior diálogo de Jesus registrado na Bíblia foi entre ele e uma mulher, e com uma mulher samaritana, uma tribo considerada rival dos judeus israelitas. Além de conversar, Jesus ensinou teologia a ela, um tópico expressamente proibido de ser abordado com uma mulher. E não foi só isso. Jesus revelou que ele era o Messias, aquela mulher que tinha uma longa lista de atos considerados bastante condenáveis. Em nenhum momento Jesus pensou em julgá-la. Jesus pensou que havia rompido regras suficientes ensinando muitas coisas àquela mulher. Não! Ele viu na mulher samaritana não só uma aprendiz, como também uma pessoa que podia propagar seu ensino a outros. Ela foi uma das primeiras missionárias de que temos notícia. Outro ato de Jesus que jamais poderia ter sido imaginado em sua época foi sua primeira aparição após a ressurreição. Jesus confiou o testemunho da ressurreição a uma mulher. Sabe qual é? Maria Madalena. Ao fazer isso, quebrou o maior paradigma de todos. Permitiu que uma mulher falasse sobre Deus e anunciasse a salvação no Cristo ressurreto. O mais incrível de todos os atos que ele fez foi subir aos céus e preparar para nós um novo lugar para nos relacionarmos com ele. Jesus subiu aos céus e nos preparou o lar eterno,
É por isso que a igreja deveria ser o lugar mais seguro, mais livre e mais empoderador para as mulheres e para qualquer pessoa. Hoje, uma mulher pode crescer e se tornar praticamente qualquer coisa. Comandante espacial da NASA, como Eileen Collins, secretária de Estado, como Condoleezza Rice, ou uma das 500 maiores CEOs do mundo, como Anne da Xerox pode ser a rainha da Inglaterra, como Elizabeth II pode ser a primeira-ministra de uma nação, como Golda Meir. Também pode ser presidente do Supremo Tribunal Federal, como Carmen Lúcia Antunes Rocha, ou âncora de alguns dos programas de televisão mais vistos do seu país, como Glória Maria. No entanto, infelizmente, ela não pode ser ministra eclesiástica, ou mesmo mestra em algumas igrejas ou religiões cristãs. Hoje é o dia que Jesus escolheu para mostrar algo que ele já fez por você. Além de escolhida, você recebeu autorização do céu para se destacar e liderar. Como fazer isso? Como refletir o empoderamento dado por Jesus? Seja livre da perfeição. Olha que lindo, seja livre da perfeição. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E por que o Senhor a tinha deixado estéril? Sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Essa palavra está no livro de 1 Samuel 1, 4, 6. O mundo estabelece um padrão inalcançável para as mulheres. Uma mulher tem que ser linda, bem-sucedida, fitness, segura e feliz. Tem que dar conta da casa, dos filhos e do marido. Tem que ser inteligente, emocionalmente estável, ter autoestima elevada. Tem que ser a Mulher Maravilha. Aprender a voar e, se possível, ser tão magra quanto ela. Ou seja, o mundo diz que você precisa ser só perfeita. No tempo de Ana e Penina, uma mulher só alcançaria a tão almejada vida perfeita caso fosse mãe. Ela podia ter tudo, no entanto, se não tivesse filhos, seria considerada imperfeita e incompleta aos olhos da sociedade. Por isso, Ana pensava que tudo seria perfeito quando ela tivesse um filho. Ela já era amada e aceita por seu marido, mas ainda assim sentia como se algo lhe faltasse. Ana se sentia imperfeita em um mundo que cobra nada mais, nada menos que a perfeição. Chegou a hora de você receber uma verdade que vai mudar o rumo da sua história. Deus não espera que você seja perfeita, pelo contrário, Ele já conhece as suas imperfeições. Deus sabe que, como a personagem bíblica Ana, você já chorou muito e orou ao Senhor pedindo a Ele que lhe entregasse aquilo que falta para preencher a sua caixinha de desempenho e considerar a si mesma como perfeita. Mas eu tenho que te dizer, minha filha, esse dia nunca vai chegar. Pense comigo. Os nossos defeitos são diretamente associados à nossa dependência de um Salvador. Se fôssemos tão perfeitas como gostaríamos de ser, por que seria necessário o sacrifício na cruz? A quem foi perdoado, muito ama. A quem foi muito
A quem foi muito perdoado, muito ama. Lucas 7:47. Nossas imperfeições não nos afastam de Deus. Na verdade, elas nos guiam a um caminho de dependência nele. Não sou uma pregadora perfeita. Às vezes digo as coisas de forma errada. Às vezes acho que Deus está falando comigo e no fundo sou eu mesma pensando. Quando meu marido me vê pregar, no final do culto eu já me aproximo dele dizendo: pode dizer, onde eu errei? Falei alguma besteira? Não sou perfeita mesmo, diz a autora. Não devo pensar que Deus só me aceita se eu tiver um desempenho perfeito. Eu faço o meu melhor e depois descanso, porque nada pode mudar minha identidade de filha amada do Pai. O nosso melhor sempre vai ter imperfeições. No entanto, foi por isso que Jesus morreu por mim e por você. E é Ele mesmo que se encarrega de nos justificar. Lembre-se da caixinha do desempenho de que falamos no capítulo anterior. Se você resolver que só pode ser feliz quando tiver um desempenho perfeito, eis que eu mesmo digo, você só vai ser feliz lá no céu. Com o passar do tempo, cheguei à conclusão de que estamos em dois extremos. Ou entregamos os pontos e vivemos completamente indisciplinadas, ou estamos sempre procurando o casamento perfeito, o bairro perfeito, a casa perfeita, a amiga perfeita, a igreja perfeita. A verdade é que perfeição não existe, mas devemos encontrar o quê? Um ponto de equilíbrio. Vamos colocar isso em prática? Nesse momento, faça agora uma pequena lista dos pontos em que você é excelente na coluna da esquerda. Pega 2 folhas de papel lá. Coloque uma para o lado direito e uma para o lado esquerdo, certo? Na parte direita você vai colocar sou excelente em o quê? E na parte esquerda você vai colocar busco excelência em quê? Então vamos lá? Vamos colocar isso em prática? Faça agora uma pequena lista dos pontos em que você é excelente na coluna da esquerda e uma lista dos pontos em que você busca excelência à direita. Se você for, como a maioria das mulheres, sua lista de busca de excelência é maior que a sou excelente em. Se não estou bem certa de que a segunda coluna foi mais difícil de ser escrita do que a primeira. Enquanto os outros só conseguem enxergar os nossos erros, Deus ainda vê as nossas possibilidades. Mas eu trago boas novas. Permita-se ser imperfeita e deixe os outros serem também. É por isso que eu amo Jesus. É maravilhoso e muito reconfortante saber que quando os outros só conseguem enxergar os nossos erros, Deus ainda vê as nossas possibilidades. Você é livre para ser imperfeita. Não precisamos provar nada a nós mesmas ou a qualquer pessoa. Se obedecermos a Deus, Ele cuidará da nossa reputação. Seja livre da comparação. Em 1 Samuel 1:20, lemos boa parte da história de Ana, amostras de como ela vivia e também sobre as intrigas que tinha com as outras esposas do seu marido chamado Penina. O que me chamou a atenção foi a rivalidade entre as esposas de Eucana. Penina, por conseguir engravidar, provocava Ana, que por sua vez ficava até sem comer de tamanha tristeza por ser estéril. No entanto, o que as duas não conseguiam perceber é que Penina se alegrava mais em provocar Ana do que em ser fértil. E Ana se entristecia tanto que não percebia quanto seu marido a amava, mesmo que ela não desse filhos a ele. Todo esse ambiente era fruto de rivalidade entre as duas. Não havia nenhum tipo de sororidade. Sororidade é uma palavra que vem do latim, soror, trazida por irmãs. Assim, ter sororidade
significa desenvolver irmandade, empatia e união entre mulheres. É entender a dor e os motivos das outras, mas antes de apontar o dedo, é acreditar que juntas somos melhores, mais fortes, menos fragilizadas e mais capazes. Nossa sociedade brasileira, as mulheres não costumavam ser ensinadas a ter sororidade. Sempre escutamos que mulher junta não dá certo. Mulheres trabalhando juntas dá briga e pior, só fofocam. Já acreditamos desde muito novas, até mesmo que não existe amiga que não tenha uma pontinha de inveja da outra. Competição? Sempre. A sororidade vai contra isso e promove uma linda união e bem similar à famosa fraternidade existente entre os homens, que protegem uns aos outros com mais facilidade, o que os torna mais parceiros entre si. Já é tempo de acabarmos com esse estigma de que mulher é assim mesmo. Sogra e nora estão sempre brigando pela atenção do filho ou do marido, filhas brigando pela herança dos pais, mães brigando para que seus filhos tenham o melhor papel no teatrinho da escola, colegas trapaceando por uma posição no trabalho, amigas disputando a amizade de uma terceira amiga, mulheres preocupadas em ter o vestido mais bonito da festa. Não fomos criadas com esse espírito de arrogância e competição que nos cerca. Juntas, todas nós somos melhores, mais fortes, menos fragilizadas e mais capazes. As mulheres que você conhece não são suas inimigas, são suas irmãs. A vida não é uma grande competição na qual só uma pode pegar o primeiro lugar. A vida é muito mais que isso, muito mais que desempenho, disputas ou qualquer outra coisa. É sobre fluir nos relacionamentos, não sobre vencer aquelas que estão ao seu redor. O que você tem faz você achar que a outra é sua rival. Caímos na armadilha da comparação porque achamos que a vida é uma competição. Tem um desafio aí para você. Pense em algumas mulheres que são extremamente importantes na sua vida e hoje decida honrá-las de alguma forma. Pode ser com uma mensagem, um presente, uma carta. Nós devemos fortalecer umas às outras, não denegrir umas às outras. Devemos nos apoiar, respeitar e amar. Escolha nesse momento 5 mulheres e expresse quanto elas são especiais para você. Pega uma folha, tá? Escreve dessa forma que eu falei, tá? Escolha 5 mulheres e expresse quanto elas são especiais para você. Escreva aqui o nome delas e por quais motivos elas fazem parte da sua lista de gratidão. Depois compartilhe o desafio para que elas façam o mesmo. Tenho certeza de que você irá gerar uma corrente poderosa de gratidão, gentileza e sororidade. De um lado dessa folha você vai colocar o nome dessa mulher e do outro lado da folha você vai colocar assim, motivos de agradecimento. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com algumas que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem em entendimento. 2 Coríntios 10:12 está escrito isso. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Gálatas 6:4. Ana comparava sua vida com a de Penina. Ela pensava, se eu tivesse filhos, seria feliz, completa e realizada. Enquanto isso, Penina comparava sua vida com a de Ana. Ela pensava, se Eucana me amasse como ama Ana,
eu seria feliz, completa e realizada. A verdade é que se as coisas fossem exatamente do jeito que elas desejavam, ainda assim não se sentiriam felizes, completas e realizadas. Nosso contentamento deve estar em Jesus, independentemente das circunstâncias. Quando estamos presas ao vício da comparação, não conseguimos ter contentamento na vida. Somente podemos comparar coisas, nunca pessoas. Porque absolutamente ninguém é igual nesse mundo. Deus não nos fez em série. Somos seres de formação exclusiva e única. Nosso DNA e nossa impressão digital, você pode, por exemplo, assim, ter uma irmã gêmea e mesmo assim ela não vai ser igual a você. Ninguém pode viver a sua história, trilhar o seu caminho e ter a sua vida. Se nem os dedos da sua mão são iguais, por que você quer ser igual aos outros? Deus nos diz que é estupidez nos compararmos aos outros. É pura tolice. Todos nós somos diferentes. Quem se compara aos outros age sem entendimento. Vivemos em um mundo tão opressor que muitas mulheres, para se sentirem especiais e aceitas, acreditam que precisam ser como as outras, não como elas mesmas. É uma ditadura da cópia. Você não precisa viver essa agonia de expectativas irreais. Deus não criou você para ser uma cópia. Ele a criou para ser você. E a beleza em ser você, há uma autenticidade em ser quem só você foi criada para ser. Você pode até se inspirar em outras mulheres, mas você não foi chamada para ser a ovelha de Dolly, não. Pare de se comparar. Pare de escolher a inveja.